A depressão é uma das dores mais antigas e silenciosas da humanidade. Ela atravessa séculos, muda de nome, mas continua carregando o mesmo vazio, o de sentir que algo dentro de nós se perdeu, mesmo sem sabermos exatamente o que. Desde que o ser humano começou a refletir sobre si mesmo, essa sensação de escuridão interna intrigou filósofos, poetas e, mais tarde, os psicanalistas. A psicanálise nasceu justamente para dar voz ao que é invisível, ao que se esconde por trás dos sintomas, das lágrimas contidas e dos sorrisos automáticos. A depressão, sob o olhar psicanalítico, não é uma doença no sentido tradicional. É uma linguagem, a forma mais profunda que o inconsciente encontrou para dizer que algo está fora de lugar. Quando o corpo perde a vontade, quando a mente se cala, é a alma que está tentando falar. Ao longo da história, muitos psicanalistas buscaram entender essa dor invisível. Cada um deles trouxe uma lente diferente, uma forma de enxergar o sofrimento humano que revela um aspecto do que chamamos hoje de depressão. Sigmund Freud foi o primeiro a se aproximar desse abismo. Depois dele, Carl Jung transformou o olhar, mostrando que a escuridão pode ser também um chamado da alma. Melanie Klein trouxe a perspectiva do desenvolvimento emocional, onde a tristeza é parte essencial do amadurecimento, já que Lacan mergulhou na linguagem e mostrou como o desejo perdido pode deixar o sujeito sem voz diante da vida. E, por fim, Wilhelm Reich, aquele que ousou unir corpo, mente e energia, mostrou que a depressão pode ser o grito de um organismo que esqueceu como pulsar. Mas antes de chegarmos à visão de Reich, que será a última e mais surpreendente dessa jornada, é preciso compreender como cada um desses pensadores tentou decifrar o enigma da dor humana. A depressão não surge do nada. Ela nasce de perdas, de silêncios, de excessos de controle, de amores não correspondidos, de desejos negados, de identidades que tentam se encaixar em moldes que nunca foram feitos para elas. É o reflexo de uma humanidade que aprendeu a esconder sua tristeza com produtividade e a confundir serenidade com apatia. No fundo, a depressão é um colapso de sentido. Quando a vida perde cor, quando os gestos se tornam automáticos e os dias se repetem, o inconsciente está tentando reorganizar tudo o que foi reprimido, esquecido ou distorcido. É um pedido de pausa, um mergulho forçado em si mesmo. Por isso, a psicanálise sempre enxergou a depressão não apenas como um problema a ser eliminado, mas como um sinal, um convite, doloroso, mas verdadeiro, para olhar o que foi varrido para debaixo da consciência. Quando Sigmund Freud começou a estudar a melancolia, ele percebeu que havia algo profundamente misterioso por trás da tristeza humana. Em 1917, em seu texto clássico Luto e Melancolia, ele descreveu a diferença entre o luto, uma dor compreensível, causada por uma perda real, e a melancolia, um tipo de sofrimento sem causa aparente. No luto, sabemos o que perdemos: um ente querido, um relacionamento, um sonho. Mas na melancolia, a pessoa sente a mesma dor, o mesmo esvaziamento, só que sem conseguir nomear o que foi perdido. É como se o objeto da perda estivesse escondido dentro dela mesma. Freud diz: o enfermo sabe quem perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. Essa é a essência da depressão. A alma sente falta de algo, mas a mente não sabe o quê. Para Freud, o que acontece é que o sujeito, ao perder alguém ou algo significativo, não consegue se desprender emocionalmente dessa ligação. Em vez de liberar a energia psíquica associada ao objeto perdido, ele a volta para dentro de si. A energia do amor, que antes estava dirigida para fora, retorna contra o próprio eu. A pessoa se identifica com o objeto perdido e começa, inconscientemente, a se punir por ele. É como se dissesse: já que o perdi, eu também não mereço viver. Surge então o sentimento de culpa, a autocrítica cruel, a voz interna que repete que nada tem sentido. Freud chama esse processo de identificação com o objeto perdido, e é o núcleo daquilo que hoje chamamos de depressão. A partir dessa ideia, Freud inaugura uma nova forma de entender a dor emocional. A depressão não é apenas uma falha química ou um problema moral. É um conflito psíquico entre o amor e o ódio. Quando amamos profundamente alguém, também investimos nossa energia vital nessa pessoa. E se ela vai embora, essa energia precisa ir para algum lugar. Se não é elaborada, ela se transforma em agressividade voltada contra o próprio eu. Por isso, o deprimido sente culpa sem motivo. Sente que falhou, que não é digno de amor.
Na verdade, ele está tentando lidar com uma perda que não consegue simbolizar. Freud também percebeu que o melancólico tem uma relação especial com o ideal. Ele se cobra, se julga e se condena a partir de um padrão interno inatingível. O superego, essa instância moral que nasce das exigências da cultura e das figuras parentais, torna-se o carrasco do eu. O sujeito se torna prisioneiro de suas próprias exigências. A melancolia, portanto, não é apenas tristeza, é uma culpa inconsciente que corrói o sentido da existência. Ao compreender isso, Freud abriu a porta para que o sofrimento deixasse de ser tratado como fraqueza. Ele mostrou que existe um motivo inconsciente para cada dor que sentimos, e que curar-se é, antes de tudo, dar voz ao que foi silenciado. O tratamento, segundo ele, consistia em trazer à consciência aquilo que estava reprimido. Permitir que o sujeito falasse, chorasse, se lembrasse e, finalmente, se libertasse da identificação com o objeto perdido. A partir desse ponto, a depressão passou a ser vista como uma ferida simbólica. E essa ferida, apesar de dolorosa, é também o primeiro sinal de que há algo dentro de nós que ainda quer viver. Freud via no sofrimento não apenas um inimigo, mas um chamado do inconsciente para a cura. E é esse chamado que outros psicanalistas, como Jung, iriam interpretar de formas cada vez mais amplas, levando a psicanálise para o território do simbólico, do espiritual e até do energético. Carl Gustav Jung olhou para a depressão de uma forma completamente diferente da de Freud. Se Freud via o sofrimento como o resultado de um conflito interno e inconsciente entre o amor e a culpa, Jung enxergava a depressão como um chamado da alma. Para ele, esse estado não é apenas um sintoma, mas uma mensagem simbólica. Jung acreditava que, quando o ego perde o sentido da vida e a consciência não consegue mais sustentar a própria história, o inconsciente começa a agir. Ele empurra o indivíduo para baixo, forçando-o a olhar para dentro, para aquilo que foi negado, ignorado ou esquecido. Esse mergulho é doloroso, mas é também o início de uma transformação. Jung dizia que, quando uma pessoa está deprimida, o que de fato está acontecendo é uma retirada de energia psíquica do mundo externo. A libido, que ele entendia como energia vital e não apenas sexual, se recolhe, voltando para o inconsciente. Essa energia não desaparece, ela apenas muda de direção. E quando a alma recolhe essa energia, é porque precisa reorganizar algo dentro de si. É como o inverno da psique. As folhas caem, a paisagem parece morta, mas debaixo da terra algo está sendo preparado para renascer. Na visão junguiana, a depressão é um convite à individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem realmente é, integrando suas sombras, suas feridas e seus opostos internos. Jung via o inconsciente não como um inimigo, mas como um aliado que busca equilíbrio. A dor vem quando o ego resiste a esse movimento. Em outras palavras, a depressão surge quando a vida interior pede mudança, mas a consciência insiste em permanecer igual. A alma, então, retira o sentido das coisas, até que o indivíduo pare, olhe para dentro e comece a ouvir. Ele também dizia que não se cura uma depressão fugindo dela, mas entrando no diálogo com o que ela quer dizer. Jung percebia que cada sintoma carrega um símbolo. O vazio pode simbolizar a necessidade de um novo propósito. A tristeza profunda pode revelar o luto por um aspecto de nós que foi esquecido. O desânimo pode indicar que a vida que estamos levando não é a que nossa essência deseja viver. Ele comparava a depressão a uma descida ao submundo, como nas mitologias antigas, uma jornada heróica que exige coragem, pois só ao atravessar a escuridão o herói encontra o tesouro interior. Jung acreditava que a psique busca a totalidade. E para isso, ela precisa que o indivíduo reconheça não apenas a luz, mas também a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós: sentimentos, desejos, fraquezas, impulsos. Quando negamos essas partes, elas se voltam contra nós, manifestando-se como sintomas, entre eles, a depressão. Para Jung, portanto, a cura começa quando paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a escutar o que essas emoções querem revelar. No consultório, Jung não via o deprimido como um doente, mas como alguém em processo de transformação. Ele dizia que muitas pessoas só encontram o verdadeiro sentido da vida depois de atravessar a dor. A depressão, então, seria uma espécie de noite escura da alma,
onde o velho precisa morrer para que o novo possa nascer. E é nesse ponto que sua visão se aproxima da espiritualidade. Jung acreditava que o sofrimento é um meio de reconexão com o self, a totalidade psíquica, a centelha divina em cada ser humano. Sob essa ótica, a depressão não é o fim, mas um início disfarçado. É o momento em que a alma, cansada de sustentar uma vida sem autenticidade, pede para renascer. E é justamente nessa profundidade simbólica que a psicanálise ganha uma nova dimensão. Ela deixa de ser apenas uma teoria sobre o inconsciente e passa a ser uma via de autoconhecimento e transformação interior. Enquanto Freud e Jung exploravam a depressão sob a ótica da perda e da transformação simbólica, Melanie Klein trouxe uma contribuição totalmente nova. Ela mostrou que a tristeza faz parte do amadurecimento emocional. Para Klein, a origem da depressão não está apenas em traumas ou perdas da vida adulta, mas em algo muito mais primitivo, nas experiências afetivas do início da vida, especialmente na relação do bebê com a mãe. Ela chamou essa fase de posição depressiva, e, segundo ela, todos os seres humanos passam por ela, ainda que de forma inconsciente. No começo da vida, o bebê vive num mundo dividido entre prazer e desprazer. Quando sente fome e é alimentado, sente amor. Quando sente fome e a mãe não está presente, sente ódio. A mente infantil ainda não consegue compreender que é a mesma pessoa, a mãe, que tanto dá prazer quanto frustração. Aos poucos, o bebê começa a perceber que o mesmo objeto que ama é o mesmo que o faz sofrer. Essa descoberta provoca uma imensa angústia, pois o bebê percebe que também sente raiva daquele que ama. Surge então o medo de ter destruído, com seu ódio, o objeto amado. Essa é a base da posição depressiva. A posição depressiva é um momento crucial do desenvolvimento, pois é quando o ser humano começa a lidar com a ambivalência, a capacidade de amar e odiar a mesma pessoa sem precisar destruí-la por isso. É nesse ponto que nasce a culpa genuína, a empatia e o desejo de reparar. Klein acreditava que esse processo é inevitável e essencial. A criança, ao reconhecer que seus sentimentos agressivos podem ferir o outro, começa a desenvolver amor verdadeiro, responsabilidade emocional e capacidade de reparação. Mas quando esse processo é interrompido, quando o ambiente é hostil, frio, ou a criança não encontra acolhimento, essa fase pode deixar marcas profundas. A pessoa cresce sem conseguir integrar amor e ódio, oscilando entre idealizar e desvalorizar os outros e a si mesma. Quando há algo errado na vida adulta, essas partes fragmentadas do psiquismo se reativam, e o sujeito experimenta novamente a dor de sentir-se mal, culpado e sem valor. Assim, a depressão aparece como uma reedição da posição depressiva, uma tentativa inconsciente de reparar o que sente ter destruído internamente. Klein dizia que a tristeza não é sinal de fraqueza, mas de maturidade emocional. Só é capaz de sentir tristeza quem já é capaz de amar. A pessoa deprimida, na visão kleiniana, é alguém que se culpa por ter falhado em amar o suficiente, alguém que sente que feriu o objeto amado e agora busca, desesperadamente, uma forma de repará-lo. Essa culpa, embora dolorosa, é também um sinal de humanidade. É o ponto em que o ser humano reconhece que suas ações têm consequências e que o amor exige responsabilidade. A partir dessa compreensão, Klein redefiniu a depressão como parte do desenvolvimento psíquico e não apenas um sintoma patológico. O desafio é transformar a culpa destrutiva em culpa reparadora, capaz de gerar crescimento e reconexão. Quando a pessoa entende que pode amar mesmo depois de ter odiado e que pode cuidar mesmo depois de ter ferido, ela amadurece. Essa é a passagem da dependência para a autonomia emocional. Na vida adulta, essa teoria ajuda a entender por que muitas pessoas se sentem paralisadas pela tristeza. A depressão, muitas vezes, é a manifestação de uma alma que quer se reconciliar consigo mesma, mas ainda não encontrou o caminho. A cura, nesse caso, não vem de apagar a dor, mas de acolher a própria ambivalência. Amar, perder, sentir raiva, culpar-se e, finalmente, perdoar-se. É isso que completa o ciclo. Melanie Klein nos mostrou que crescer emocionalmente é aceitar que o amor e a dor caminham juntos. A tristeza, em sua essência, é o preço da consciência. E só quem tem coragem de sentir profundamente é capaz de viver de forma inteira. Jacques Lacan
trouxe uma das visões mais complexas e instigantes sobre a depressão. Para ele, a origem do sofrimento psíquico não está apenas nas perdas concretas, como acreditava Freud, nem apenas nos conflitos internos da infância, como defendia Klein. Lacan via a depressão como uma consequência de algo ainda mais profundo: a falta de sentido dentro da linguagem, a perda do desejo. Em outras palavras, a depressão surge quando o sujeito não consegue mais se reconhecer dentro do mundo simbólico, quando as palavras que o sustentavam perdem o significado, e o desejo que o movia se cala. Para Lacan, o ser humano é um ser de linguagem. Desde o nascimento, entramos em um mundo que já está estruturado por palavras, regras, nomes e expectativas. Antes mesmo de falarmos, já somos falados. Nossos pais, a cultura, a sociedade, todos projetam em nós significados que nos moldam. É nesse campo simbólico que o sujeito se constitui. A depressão aparece quando esse campo se rompe, quando o sujeito deixa de se sentir incluído no desejo do outro. Outro, aqui significa tudo aquilo que nos representa e nos valida. A mãe, o pai, o parceiro, o trabalho, a própria sociedade. Quando essa relação simbólica falha, o indivíduo perde a referência. Ele não sabe mais o que o outro quer dele, nem o que ele mesmo quer. O deprimido, segundo Lacan, é aquele que não encontra mais sentido no desejo. E o desejo, para ele, é o motor da existência. Desejar é o que nos faz levantar da cama, criar, amar, buscar, viver. Quando o desejo se interrompe, a vida parece suspensa. A depressão, então, é como uma morte simbólica. Não a morte do corpo, mas a morte da palavra, do sentido, da ligação com o outro. O sujeito sente-se vazio porque perdeu a estrutura que dava forma à sua existência. Lacan dizia que o sintoma é uma mensagem cifrada do inconsciente. No caso da depressão, o sintoma revela que o sujeito está identificado com uma posição de falta, como se dissesse: já não sou nada para ninguém, logo não sou nada. Essa sensação de inexistência é o que torna a depressão tão paralisante. Não é apenas tristeza, é a perda do lugar de ser. O sujeito não sabe mais o que representa, nem para si, nem para o mundo. Mas Lacan também afirmava que, por trás do silêncio do desejo, há uma tentativa de reencontro. Quando o sujeito se cala, o inconsciente fala de outra forma. O vazio pode ser visto como um espaço fértil, uma tela em branco onde algo novo pode surgir. A cura, nesse sentido, não é preencher o vazio à força, mas reencontrar o próprio desejo, mesmo que ele seja frágil, diferente, ou ainda desconhecido. No consultório, Lacan não procurava eliminar o sintoma, mas decifrá-lo. Ele escutava o que havia nas entrelinhas do discurso do paciente. Pausas, lapsos, contradições, porque acreditava que o inconsciente se expressa ali, nas falhas da fala. A função do analista, para ele, não é dar sentido à vida do sujeito, mas ajudá-lo a descobrir o seu próprio. Quando alguém reencontra o que deseja, mesmo que seja algo pequeno, a energia vital começa a retornar. A depressão, então, é o ponto onde o desejo se perdeu, mas paradoxalmente é também o ponto onde ele pode renascer. Quando a dor cala as palavras, o silêncio se torna o espaço onde o inconsciente tenta criar uma nova narrativa. Lacan nos lembra que o ser humano não é apenas o que pensa, mas o que deseja. E quando o desejo se apaga, o mundo perde cor, mas a possibilidade de reacender essa chama nunca desaparece. Basta ouvir o que o vazio quer dizer. Depois de tudo o que vimos, Freud explicando a dor como perda inconsciente, Jung enxergando a escuridão como um chamado da alma, Klein mostrando que a tristeza é um passo do amadurecimento, e Lacan revelando o silêncio do desejo, começamos a perceber que a depressão é muito mais do que um diagnóstico. É uma linguagem que fala de diferentes formas, através de diferentes dimensões da existência: o inconsciente, as relações, o sentido e o próprio desejo. Mas há ainda uma dimensão que todos eles tocaram e que um homem, em especial, teve coragem de aprofundar até as últimas consequências: o corpo. Wilhelm Reich será o último nome que vamos abordar nesta reflexão, e propositalmente o deixamos para o final. Porque Reich não apenas pensou a depressão, ele a sentiu através do corpo. Enquanto outros psicanalistas trabalhavam com a palavra, Reich percebeu que há dores que as palavras não alcançam. Existem emoções que ficam presas na musculatura, na respiração, nos gestos contidos,
nas tensões acumuladas por anos de repressão. E é ali que o sofrimento se transforma em depressão. Antes de mergulhar nas suas ideias, é importante perceber o fio que une todos esses pensadores. Todos eles apontam para a mesma direção. A depressão é uma forma de perda. Perda de algo, de alguém, de sentido, de desejo, de energia. Mas Reich foi o primeiro a dizer que essa perda é também fisiológica, que o corpo carrega a memória do sofrimento, e que a mente sozinha não consegue libertá-lo. Ele rompeu a barreira entre psicologia e biologia, mostrando que o ser humano é uma totalidade vibrante. Essa transição que estamos fazendo agora, do mundo simbólico de Lacan para o mundo energético de Reich, é um salto. É como se saíssemos do campo das ideias e entrássemos no campo da vida pura. A psicanálise até então olhava a depressão como um sintoma psíquico, mas Reich a enxergou como um colapso do fluxo vital. Ele dizia que quando reprimimos nossas emoções, o choro, o prazer, a raiva, o amor, criamos uma espécie de couraça muscular, uma armadura invisível que prende a energia e impede que ela circule. Com o tempo, essa energia bloqueada se transforma em apatia, em falta de vontade, em ausência de pulsação. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Vamos entender como o corpo, o prazer e a energia vital se conectam à psique, e como essa compreensão pode mudar completamente a forma como entendemos a depressão. Reich acreditava que curar não é apenas falar sobre a dor, mas libertar o corpo da dor, permitindo que a vida volte a fluir por dentro de nós. Wilhelm Reich foi um dos pensadores mais ousados da história da psicanálise, e talvez por isso mesmo, um dos mais silenciados. Discípulo direto de Freud, Reich acreditava que compreender a mente não era suficiente. Ele via o ser humano como uma unidade viva, pulsante, onde corpo, mente e energia formam um mesmo campo. E essa visão revolucionária o levou a afirmar algo que mudaria tudo. A depressão é o sintoma de uma energia vital bloqueada. Reich acreditava que existe em nós uma força natural, uma corrente de vida que ele chamou de energia orgânica. A mesma energia que Freud chamava de libido, mas em um sentido mais amplo, mais físico e universal. Essa energia circula livremente quando estamos em equilíbrio, quando vivemos com prazer, quando respiramos de forma profunda, quando amamos, quando nos expressamos sem medo. Mas quando somos ensinados a reprimir, a conter, a nos comportar, essa energia começa a se contrair. E essa contração não acontece apenas na mente. Ela se instala nos músculos, na postura, na respiração. Reich observava que pessoas deprimidas costumavam ter o corpo rígido, o peito retraído, a respiração curta, o olhar apagado. Ele dizia que a tristeza crônica é o resultado de uma couraça muscular, uma armadura criada para conter emoções reprimidas. Essa couraça nasce da tentativa de proteger-se da dor, mas acaba aprisionando também o prazer. Com o tempo, a energia vital deixa de fluir e o organismo perde sua pulsação natural. É como se a pessoa vivesse em estado de contenção permanente, sem conseguir soltar um suspiro verdadeiro. Para Reich, o corpo é o espelho da alma. Cada tensão muscular guarda uma história não contada, um grito engolido, uma emoção que não pôde ser vivida. Quando uma criança é ensinada a não chorar, não sentir raiva, não demonstrar fraqueza, ela aprende a segurar o corpo. O tempo passa, e o corpo continua segurando, mas aquilo que foi contido não desaparece. Fica acumulado, esperando um espaço para se libertar. A depressão, segundo Reich, é esse corpo saturado, pedindo para respirar novamente. Ele acreditava que a cura começava quando o corpo voltava a pulsar. Por isso, criou métodos de trabalho corporal que combinavam respiração, toque e expressão emocional, práticas que mais tarde inspirariam várias terapias corporais modernas. O objetivo não era apenas aliviar sintomas, mas restaurar o fluxo da energia vital, permitindo que o indivíduo voltasse a sentir prazer genuíno pela vida. Reich via o prazer como um termômetro da saúde psíquica. Para ele, um organismo saudável é aquele que consegue se entregar ao prazer sem culpa e viver o amor de forma espontânea. A depressão seria o oposto disso, uma desconexão entre o corpo e o prazer, uma anestesia do sentir. Ele dizia que a vida é movimento pulsante. E quando essa pulsação é interrompida,
o ser humano começa a morrer por dentro. Sua visão era tão revolucionária que muitos a consideraram perigosa. Reich foi perseguido, censurado e teve seus livros queimados. Mas sua mensagem permaneceu: a de que a cura não está apenas na mente, mas na reconexão com o corpo e com a energia vital que habita cada um de nós. Ele nos lembra que não somos máquinas que adoecem, e sim organismos que se contraem e podem voltar a expandir. No fundo, Reich estava dizendo que a depressão não é apenas uma doença, é um pedido de resgate. Um chamado para que o corpo volte a vibrar, para que o coração volte a sentir, para que o ser humano volte a ser inteiro. Quando a energia volta a circular, quando o peito se abre e o ar entra livre, a vida retorna. E essa talvez seja a mais profunda lição que a psicanálise e a espiritualidade podem compartilhar. A depressão é o corpo pedindo para viver novamente. Depois de percorrermos essa jornada por Freud, Jung, Klein, Lacan e Reich, começamos a compreender que a depressão é muito mais do que um simples transtorno emocional. Ela é um espelho da alma humana, um reflexo do nosso afastamento daquilo que nos torna verdadeiramente vivos. Cada psicanalista revelou uma face desse espelho. Freud mostrou que, por trás da tristeza, existe uma perda que não conseguimos nomear. Algo que ficou preso no inconsciente, esperando ser reconhecido. Jung ensinou que o mergulho na escuridão não é o fim, mas um rito de passagem, um chamado para renascer. Klein nos lembrou que a tristeza é parte do amadurecimento, uma etapa da capacidade de amar e reparar. Lacan nos fez enxergar que a depressão é o silêncio do desejo, o ponto em que a vida perde o sentido simbólico. E Reich, finalmente, nos devolveu ao corpo, mostrando que a cura é o retorno da pulsação, o reencontro com a energia vital que sustenta toda a existência. Quando olhamos para a depressão sob todas essas lentes, ela deixa de ser um inimigo a ser combatido e se transforma em uma mensagem profunda, um chamado para a reconciliação com nós mesmos. O sofrimento é real, é denso, e ninguém escolhe senti-lo. Mas há algo sagrado na dor. Ela nos obriga a parar, a olhar, a reconhecer o que foi esquecido. A depressão, muitas vezes, surge quando já não podemos mais sustentar a desconexão entre quem somos e quem estamos fingindo ser. É o colapso da máscara, o momento em que o corpo e a mente dizem: chega, eu preciso voltar para casa. Freud nos convida a dar nome à perda. Jung nos chama a ouvir a alma. Klein nos ensina a aceitar nossa ambivalência. Lacan nos mostra o vazio do desejo. E Reich nos entrega o corpo como caminho de retorno. Quando unimos essas visões, percebemos que a cura da depressão não está em apagar a dor, mas em atravessá-la com consciência. A cura começa quando paramos de fugir de nós mesmos e começamos a ouvir o que o silêncio quer dizer. A depressão pode ser o portal mais difícil de atravessar, mas é também o mais transformador. Ela nos obriga a quebrar o automatismo, a questionar o que realmente tem valor, a perceber o que é essencial. É nesse ponto que muitos descobrem um novo sentido para a vida, algo que antes estava adormecido. A alma, quando retorna do escuro, volta mais forte, mais autêntica, mais desperta. Wilhelm Reich dizia que quando o corpo volta a pulsar, a vida volta a sorrir por dentro. E talvez seja isso que a depressão esteja pedindo. Que voltemos a sentir, a respirar, a nos mover. Que deixemos a energia da vida fluir novamente, sem medo, sem repressão. O oposto da depressão não é a alegria superficial, mas a presença. O estado em que a mente, o corpo e a alma se reconectam e vibram no mesmo ritmo. Cada lágrima, cada silêncio, cada dia em que é difícil levantar, carrega uma sabedoria escondida. O inconsciente não quer destruir você. Ele quer que você se escute. A dor não é castigo, é sinal. E quando você começa a compreender essa linguagem, quando percebe que o que parece fraqueza é, na verdade, um pedido da vida por atenção, algo começa a se mover. O ar entra mais fundo. O corpo relaxa um pouco. E o coração, que parecia adormecido, começa a bater de novo, com um ritmo mais humano e verdadeiro. No fim das contas, a depressão pode ser o caminho mais honesto de volta a si mesmo. E talvez seja isso o que todos esses psicanalistas tentaram nos dizer, cada um à sua maneira, que dentro da dor existe uma força. Uma força que, quando despertada, devolve o brilho aos olhos, a respiração ao peito e a vontade de viver. A depressão não é o fim, é o começo de uma nova escuta.
E quem tem coragem de atravessá-la, descobre que o que chamava de escuridão era, na verdade, o ventre da própria luz.